O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso afirmou na manhã desta segunda-feira, 27, em São Paulo que o maior problema do STF é atuar como julgador de políticos com foro privilegiado. Na última quinta-feira, o STF formou maioria de 7 votos entre os 11 ministros em favor de restringir o alcance do foro privilegiado para deputados e senadores com direito de serem investigados e processados no STF. Mas o ministro Dias Toffoli pediu mais tempo para estudar o processo, e com isso impediu a decisão. O foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado, é o direito que tem, entre outras autoridades, presidente, ministros, senadores e deputados federais de serem julgados somente pelo Supremo. Acho que o maior problema do Supremo é uma competência que ele não deveria ter, que é essa de funcionar como juiz criminal de primeiro grau de autoridades encrencadas, porque é um papel que só traz desgaste, porque se o Supremo exerce bem e consegue com celeridade punir a autoridade, cria uma tensão com a classe política, e se ele exerce mal, cria uma tensão com a sociedade. Portanto, é uma competência que o Supremo não deveria ter, afirmou Barroso. As competências criminais em geral nós não exercemos bem e não deveríamos tê-las, completou o ministro durante o Fórum Amarelas ao Vivo, da revista Veja, do Grupo Abril. Em outro evento em São Paulo, organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, o ministro do STF Alexandre de Moraes falou sobre seu voto em relação ao foro privilegiado e que, para ele, trata-se de uma questão constitucional. A questão do foro privilegiado é uma questão constitucional. A Constituição estabelece quais as hipóteses de prerrogativa de foro. Eu recentemente tive a oportunidade de votar, inclusive, com o Supremo deve abandonar a súmula 704 que estende o foro privilegiado àqueles que não têm. Ou seja, que atrai ao Supremo Tribunal Federal aqueles que não têm previsão. Agora, quando o Supremo prevê expressamente a determinadas pessoas, cumpre também ao STF respeitar a Constituição. A Constituição não é só para o Poder Executivo ou para o Poder Legislativo. A Constituição é para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo e para o Poder Judiciário. Ao Supremo também cumpre respeitar a Constituição, disse. Crise. Tanto Barroso como Moraes negaram que o Supremo esteja em crise. Eu acho que o Supremo em si não está em crise, mas acho que o país está em crise. Nós temos uma crise econômica, crise política e crise ética. E de certa forma o Supremo foi arremetido ao meio dessa tempestade para arbitrar muitos conflitos. Seria ilusório supor que ele pudesse escapar incólume aos vendavais desse momento, mas eu não acho que o Supremo em si esteja em crise. Acho que tribunais com decisões apertadas existem em todas as partes do mundo, declarou o ministro Barroso. Barroso disse ainda que já há previsão do STF derrubar parte do foro privilegiado e evitou criticar o colega que pediu vistas e adiou a decisão. Questionado se o Supremo desrespeita as próprias regras, ele respondeu: eu não sou censor de colegas e nem fiscal do salão. Eu gosto de olhar o copo está meio vazio ou meio cheio. Esse copo está quase cheio, porque, na verdade, você teve 7 votos que inequivocamente se manifestaram contra o fórum privilegiado e dependendo da maneira como contabiliza talvez 8 votos. O ministro Barroso diz que são previsíveis as fortes reações no país sobre as decisões judiciais. Você tinha no Brasil uma casta de pessoas que se supunham impunes e de repente há uma mudança no curso da história, e estas pessoas acabam sendo levadas para o direito penal. Essas pessoas se dividem em 2 grupos, uns não querem ser levados e outros não querem ficar honestos nem daqui para frente, e este é o pior lote da sociedade brasileira, afirmou. A fotografia do momento é assustadora. A fotografia do momento dá a impressão, às vezes, que o crime compensa e o mal venceu, disse. Para Moraes, as instituições estão funcionando. Não, temos uma crise política, temos uma crise econômica que se reflete a partir da crise política também. O que nós não temos é a crise institucional. As instituições estão funcionando. Graças às instituições, tanto a crise política quanto a crise econômica estão sendo, na medida do possível, solucionadas, afirmou. Sobre as eleições de 2018, Barroso afirmou que tem expectativa que as eleições presidenciais possam superar o trauma do impeachment e um debate de ideias pode superar este trauma. Barroso diz que magistrados não possuem traquejo político para serem políticos e negou ser candidato. Eu tenho pavor de censura. Censura se implanta em nome da ordem dos bons costumes, mas invariavelmente ela é ridícula, disse.
Sobre o tema dos votos longos exibidos na televisão e a defesa de exibir votos do Supremo, o Brasil é o país onde atrás de portas fechadas estão ocorrendo tenebrosas transações, disse. Que corrupção no setor público e jeitinho de esperteza no setor privado fazem que o Brasil fique aquém da sua história, lamentou Barroso. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa notícia, acione o sininho e se inscreva no canal. Um forte abraço e que Deus abençoe.